Amém. Após o arrebatamento da igreja, ao soar a trombeta e a igreja for ter o seu encontro com o Senhor Jesus nos céus, isso é o arrebatamento, e ele é um rapto brusco, brutal até mesmo, porque aqueles que estiverem possuindo alguma coisa, as coisas ficarão para trás e eles subirão ao encontro do seu Senhor, e esse é o evento mais esperado da igreja do Senhor Jesus nessa terra. E aí, após esse arrebatamento, um tempo chamado tribulação começará. E esse é um tempo de angústia, um tempo onde o juízo de Deus será liberado, será lançado sobre toda a terra. E a história bíblica nos diz que houve um homem, uma testemunha acerca de todos esses eventos. Deus envia a palavra ao Senhor Jesus, e aí Jesus revela essa palavra, manda um anjo entregar essa palavra a João, eu falo, o apóstolo João. E aí o mesmo, ele vive experiências sobrenaturais, o Senhor Jesus se mostrando para ele como ele deve, como ele é glorificado, com vestes brancas, um cinto dourado à altura do seu peito, com 7 estrelas sobre a sua mão direita, cercado de candeeiros de ouro iluminados, cheio de glória, seus pés polidos como um bronze, em alusão a uma profecia de Miqueias, que diz que o povo de Deus se levantaria e esmagaria os seus inimigos com cascos de bronze. E ali Jesus estava com aquele pé reluzente, a sua face brilhando como um sol em todo o seu fulgor, isso é, em toda a sua glória, em todo o seu poder. João vê todas essas coisas, ele é separado como se fosse uma testemunha para visualizar tudo isso. Acontece que chega em um momento dessa revelação, há um livro sobre a mão de Deus, e esse livro tinha um formato de um rolo com 7 selos. Esses selos não poderiam ser abertos por ninguém. E aí João olha para essa situação e ele começa a se desesperar e a chorar e a prantear, porque não achava-se ninguém digno nos céus e na terra que pudesse abrir esse livro e romper esses 7 selos. E ele começa a chorar, ele começa a se desesperar. E isso mostra o amor de João por aqueles que estavam indo por um caminho de perdição. E aí um anjo se apresenta para João e comunica a João e diz: João, você não precisa chorar, você não precisa ficar desesperado, porque existe um que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Foi achado um, este é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu e ele é digno de abrir esse livro, de tomar o livro deste que está sentado sobre o trono, abrir o livro, romper os seus selos. E aí se inicia então, quando isso tudo acontece, quando Jesus toma esse livro, quando ele abre, ele vai rompendo os selos, se inicia um período de angústia sobre a terra. E note, se você está debaixo de santidade, debaixo de separação, debaixo da palavra de Deus, da orientação bíblica, você não vai participar desse evento. Mas se você, por um segundo, negociar a tua santidade, se você manchar as tuas vestes, se você deixar com que a sua aliança com Deus seja corrompida pelo tempo, que ela se enfraqueça, e que você não seja mais aquele homem que era considerado uma labareda de fogo, mas sim uma pedra de gelo, se você deixar que os seus princípios sejam colocados para trás, você vai enfrentar esse tempo de angústia. Se você continuar numa vida de adultério, se você continuar numa vida de prostituição, se você continuar desviado dos caminhos do Senhor, longe da presença
daquele que é o consumador de tudo o que há nessa história, você vai enfrentar a ira de Deus sendo liberada sobre a terra. Esse tempo de angústia, esse tempo se chama tribulação. E é ali, queridos, aonde tudo o que há de pressão vai acontecer sobre a humanidade. E se você acha que hoje essa pandemia que nós enfrentamos é um mundo sendo pressionado, você não viu nada. O que está para acontecer é infinitamente pior do que nós estamos vivendo agora. Isso aqui é só uma pontinha. Jesus mesmo disse, nos evangelhos ele diz, quando você ouvir alguma coisa assim, é porque só está começando. As coisas só vão começar a acontecer, e ainda não é a pressão total, ainda não é o calor máximo, né? Não é o ápice da tribulação, é só o comecinho. E aí o livro de Apocalipse, capítulo 6, começa dizendo as características de cada selo. O primeiro selo a ser quebrado, a ser liberado e rompido, a Bíblia diz que existem 4 seres viventes diante do trono de Deus, juntamente com 7 espíritos, que são as 7 naturezas de Deus. Eles estão à frente do trono do Senhor. E aí um desses seres se levanta e ele diz, vem, e ele libera os selos em seguida. E aí o primeiro dos selos é conhecido como anticristo. É a liberação do anticristo, porque ali ele se mostra um cavaleiro num cavalo branco, vestido de branco. Ele recebe uma coroa sobre a sua cabeça, ele vem com um arco na sua mão, e é um tempo que começa, como eu disse para você, uma articulação infernal das trevas. Se você acha que tudo que você está vendo sobre política, sobre o cenário mundial global e influência política sobre a terra, se você acha que nós atingimos o ápice, isso é apenas, não é nem o fundamento de uma construção, o que nós estamos vivendo. Porque esse homem vem com uma aparência quase que enganadora, se apresentando como se fosse o salvador da humanidade. Ele vem vestido de branco, ele vem num cavalo branco, ele vem com uma coroa sobre a sua cabeça, dando a entender para aqueles que ficaram no tempo da tribulação, que realmente, olha, está vindo o nosso Salvador, ele não se esqueceu de nós, ele está vindo de novo para nos buscar. Só que esse é um ledo engano, porque ele vem para produzir toda a sorte de perseguição contra a igreja e contra aqueles que são santos do Senhor nessa terra, que ficarão no arrebatamento. Pastor, quem são esses que ficarão? Aqueles que não acreditaram, aqueles que realmente zombaram, aqueles que cometeram iniquidade, aqueles que foram incrédulos, se apostataram de Deus, se distanciaram de Deus, aqueles que se esfriaram na caminhada, que deixaram as frustrações do seu coração tomar conta da sua alma, aqueles que não souberam perdoar, aqueles que não souberam ser perdoados, aqueles que se enlaçaram numa trama pecaminosa, mundana, numa vida de prostituição religiosa e carnal. Todos esses, mesmo que um dia esses aceitaram Jesus, se no exato momento que essa trombeta tocar, eles se encontrarem nessas situações descritas anteriormente, eles não subirão ao encontro de Jesus e permanecerão para viver esse tempo de tribulação. E aí o engano político vai acontecer. Esse homem, ele vai tentar promover a paz mundial, ele vai tentar fazer um pacto de 7 anos para proteger Israel, ele vai conseguir fazer esse pacto, só que ele vai promover tudo o que há de ruim na história política da humanidade. O segundo, só estou dando uma pincelada aqui, que é a introdução da palavra. O segundo é o vermelho, um cavaleiro vermelho com uma grande espada, e esse é destinado a remover a paz da terra e produzir guerras. Então, se você acha que as guerras que nós vivemos, elas têm o poder de destruir o mundo, sim, elas têm o poder de destruir o mundo. Um estudo foi noticiado ultimamente, que devido ao número de bombas nucleares e biológicas que as nações já têm em seus estoques bélicos, o mundo pode ser destruído de 3 a 4 vezes seguidas
toda a humanidade pode ser extinta se todas as bombas nucleares forem acionadas. Então, queridos, esse cavaleiro vermelho, ele vem para remover a paz, ele vem para trazer confusão, ele vem para trazer guerra, ele vem para jogar uma nação que é aliançada com outra nação, como se fossem irmãos. Eles vão se tornar inimigos ao ponto de se autodestruírem. Terceiro é o cavaleiro preto, que é o símbolo do caos econômico e financeiro no mundo. As coisas vão ruir de uma maneira que nem o maior bilionário dessa terra vai conseguir segurar a onda. O caos econômico e financeiro, as bolsas quebrando, o mundo em crash, as moedas quebrando, os valores das moedas sendo como se fosse colocado como um nada. E ali um pouquinho de cevada e um pouquinho de trigo vão valer o dia inteiro de um trabalho. Vai ser angustioso. E aqueles ainda, pessoal, que quiserem se alimentar, que quiserem trabalhos, todos terão que receber uma marca em seus próprios corpos. Eles vão ter que negar ao Senhor Jesus. Tudo isso porque eles não mantiveram uma aliança ainda na terra. E o quarto é a morte. E ela vem acompanhada do Hades. E aí eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Abriu aí? Diz assim: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, com peste e com as feras dessa terra. Queridos, esse cavaleiro era o amarelo, só que a tradução aqui do grego, o amarelo é chloros. Então ele vem naquela cor meio pútrida, uma cor meio de carne apodrecida. Sabe quando você vai pegar uma carne e ela está embolorada, meio esverdeada? Ele vem na aparência dessa cor. E ele simboliza a morte. E ele simboliza realmente a alimentação do inferno da alma daqueles que não acreditaram, daqueles que zombaram das alianças de Deus, daqueles que fizeram com que a palavra de Deus fosse anátema, daqueles que não escutaram os evangelismos, daqueles que não escutaram, não leram os flyers, daqueles que viram um post das igrejas e eles criticaram, e eles blasfemaram, eles foram ateus até o último dia. E o interessante e o mais aterrador é que esse cavaleiro, ele é seguido pelo inferno. O inferno vem atrás dele. Então ele vem para matar todos aqueles que de alguma forma aceitaram Jesus na tribulação. Eles iram realmente, suas esposas subiram, seus maridos foram, seus filhos foram, e alguns ficaram. E eles falaram: poxa vida, é verdade, tudo que minha mulher falava, tudo que o meu filho pregava para mim, tudo que a minha filha, poxa, eu deixava ela na igreja e ficava no estacionamento da igreja, eu não entrava dentro da igreja. E ela sempre falava para mim acerca das verdades, acerca da palavra, e eu não acreditei. E esses que ficaram na tribulação, a consciência deles vai doer de uma forma tão grande, que eles vão ter Jesus no seu coração, eles vão fazer uma aliança com Jesus ali, só que eles morrerão. Eles não ouviram, eles foram incrédulos, a morte vai prevalecer contra eles ali. Vai ser um período de trevas e de terror sobre a face da terra. Só que, queridos, o que eu quero dizer para você nessa noite? Como que você pode sair desse julgamento? Eu quero dizer como você pode trilhar uma vida para que você não chegue a viver essa tribulação, para que quando você ouvir a trombeta, você suba junto com aquela tua filha que é santa, com
com aquele teu filho que é santificado, que é um garoto que muitas vezes ele renuncia os relacionamentos e você até desconfia dos posicionamentos do seu filho, mas ele renuncia relacionamentos por um motivo maior, por andar em santidade, por ter uma aliança santa com Deus, por entender que ele é separado, e você de várias formas, até mesmo ignorantemente, o acusa e o julga de maneira incorreta. Quero dizer aqui, queridos, se você entender o que eu vou pregar aqui nessa noite, o que nós estamos pregando, você vai subir com a sua família que é santa, você vai subir com aqueles que se consagram, você vai estar no céu, você vai ter um encontro com o Cordeiro, e você não vai passar por esses juízos, você não vai enfrentar o cavaleiro negro, nem o vermelho, nem o amarelo e nem o branco, você vai estar em cima num lugar preparado pelo Senhor Jesus Cristo para a sua noiva e para a sua igreja. E se você crê nisso, diz um amém aí, queridos. Hebreus capítulo 12, versículo 13 e 14 diz assim: e fazei veredas direitas para os nossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Entenda isso: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pessoal, se você não entender hoje nessa noite o que é santificação, dificilmente você vai ter um encontro no arrebatamento com o Senhor nos ares, e você estará realmente condenado a participar desse período chamado tribulação, de liberação de juízo de Deus sobre a terra. Então vamos lá, porque o tempo está próximo, e a gente precisa correr aqui para você ter conhecimento e saber quais são os passos que você precisa dar para subir com Jesus Cristo. Primeiro, o conceito santidade muitas vezes soa estranho no seu coração aí, quando você ouve a palavra seja santo, busque a santidade. Porque quando você fala a palavra santidade, muitas pessoas entendem que você tem que se abster do pecado. Sim, é isso também. Você precisa se abster do pecado. Você não pode praticar iniquidade, né? Você não pode ser um transgressor. E aí as diferenças sobre pecado, iniquidade e transgressão estão nesses conceitos que eu vou falar para você. O pecado é um ato isolado, que você se desviou, escorregou, quebrou a cara. Infelizmente aconteceu, não era a tua conduta, só que é um ato isolado. A iniquidade já não, é quando esse pecado, que deveria ser algo isolado na sua vida, um deslize, algo que aconteceu por uma fraqueza sua, a iniquidade, ela dá o seu conceito na prática do pecado. Isso é, eu peco uma vez, não doeu, eu peco a segunda, tudo bem, Deus me ama, Deus perdoa. Eu peco a terceira, eu peco a quarta, eu peco a quinta, eu peco a 10ª, eu peco a 50ª. E aí você já começa a ter esse pecado como um ritmo habitual na tua vida. Ele não se tornou mais um ato isolado, mas ele se tornou uma estrada que você está desenvolvendo a caminhada da sua vida. Então, a iniquidade é uma sequência de pecados. Iniquidade do grego, queridos, é uma palavra traduzida por anomia, e ela significa desprezo. Isso é, desprezo pela palavra. E quantas são as pessoas que vêm na igreja, que estão ouvindo essa pregação agora, e estão mesmo meneando a cabeça, dizendo: mas eu já ando santo, não, mas Deus me perdoa, não, mas a gente vive no tempo da graça, a gente vive no tempo do perdão, Deus é infinitamente bom, Deus é só amor. E aí é que está o ledo engano da igreja dos dias atuais, porque se você só enxergar Deus como uma figura de amor, é o que o diabo quer que você enxergue, e aí você estará condenado a esse período de angústia e tribulação, e de grande tribulação na sua vida, porque Deus é amor, só que Ele é juízo, Ele é justiça, Ele está sobre a linha do bem e do mal. Deus é Deus, Ele determina todas as coisas, até o diabo obedece a Deus, o inferno obedece a Deus,
Todas as criaturas existentes no céu e na terra obedecem a Deus, e você não sairá ileso do julgamento das suas atitudes, das suas posturas e do seu posicionamento. E eu te falo isso porque aquele que é iníquo é aquele que anda desprezando a presença de Deus, é aquele que anda desprezando a santidade, é aquele que anda desprezando a palavra, aos conceitos. Quando alguém se levanta para te dar um conselho, você despreza, você nem sequer ouve, porque muitas vezes o que você quer ouvir é uma palavra que massageia o teu ego. Muitas vezes o que você quer ouvir é uma palavra que vai produzir um conforto na tua alma, que vai fazer com que você durma bem. Só que a palavra de Deus, nos dias de hoje, ela tem que tirar o teu sono. Ela não pode produzir um sono na sua vida. Ela tem que tirar o teu sono. Ela tem que causar uma certa tribulação momentânea interior dentro da tua vida, dentro do teu coração, dentro da tua mente, dentro da tua alma. Isso é: Senhor, é verdade o que aquele pastor está pregando? Meu Deus, é verdade que se eu não priorizar a santidade, eu passarei por esse período de juízo, de liberação na terra? A palavra de Deus, ela tem que causar uma zona de arrebentação de ondas poderosas sobre a sua vida, e não uma represa alagada com um espelho d'água de mansidão e calmaria. Se você procura isso, você com certeza, queridos, você com certeza, se você procura o conforto dos dias de hoje, o conforto do seu ego, o conforto do seu caráter, o não trabalhar das suas fraquezas, dificilmente você vai subir no céu, dificilmente você vai adentrar no santo lugar, dificilmente você vai ver Jesus Cristo sobre as nuvens, porque aí você não passa mais a ser um pecador, um cara que comete iniquidade, mas você já passa a ser um transgressor. E o transgressor é aquele que excede todos os limites estipulados. Isso é: poxa vida, tá bom, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, sim, vai perdoar o pecado. Deus vai prevalecer com a aliança dele com você, sim, Deus irá. Ah, Deus vai perdoar mesmo se você pecar de novo, sim, Deus irá te perdoar mesmo que você peque de novo. Só que existe uma tolerância para todas as coisas. E aí, o que te faz ser um transgressor é quando você sabe aquilo que você tem que fazer, mas você não faz. Você sabe que você não pode pecar, você sabe que você não pode cometer a iniquidade, e aí, se você continua nesses dois abismos, você vira um transgressor da lei, você vira um transgressor da palavra, você vira um transgressor da obra da cruz. Isso é, você extrapolou todos os limites, você extrapolou tudo o que era necessário para o teu resgate. É como se você estivesse dirigindo um carro em uma rodovia, você vê uma placa que você tem que dirigir a 80 km por hora, a 60 km por hora, a 80 km por hora, você fala: eu não vou dirigir a 80 km por hora, eu tenho um carro turbinado, eu tenho um carro que me dá segurança, eu dirigindo com ele a 140 km por hora, por que eu vou dirigir a 80 km? Aí vem uma outra placa, sinalizando uma curva perigosa, e aí ela indica que para você fazer aquela curva, você tem que fazer a 60 km por hora, e você dá uma banana, você fala assim: eu não vou fazer, o meu carro tem dirigibilidade, o meu carro tem tecnologia, o meu carro tem um pneu bom, o meu carro tem uma roda larga que proporciona com que eu faça a curva, e você vai fazer a curva a 140 km por hora. E aí, o que acontece com o carro? Muitos capotam no meio dessa rodovia, muitos não conseguem fazer essa curva, e esse é o resultado de muitas pessoas que vão ficar no dia da trombeta, quando ela soar, no dia quando Jesus convocar a sua igreja para ela subir aos céus. Muitos serão como esse carro, ele não vai chegar no seu objetivo final, ele vai ficar numa curva fechada, e muitos vão ficar até mesmo numa curva aberta, porque estava tão fácil consertar a sua vida, mas você virou um iníquo, você virou um transgressor da lei, e aí, queridos, se foi o seu tempo. E o que eu quero dizer para você agora é um grande alerta.
é um grande alerta, porque a santificação da sua vida, ela vai determinar o início do trabalhar da obra de Deus na sua história. A santificação vai mostrar para você as suas feridas, ela vai mostrar o processo que essas feridas devem ser submetidas para que haja cura. A santificação vai mostrar para você que existe um velho homem dentro de ti, cheio de pecado, cheio de iniquidade, cheio de transgressão, que precisa ser vencido. A santificação vai mostrar para você o quanto você é egoísta, o quanto você pensa pequeno, o quanto você pensa em si mesmo, o quanto as suas dores são maiores do que as dores das outras. A santificação vai começar a mostrar isso para você dentro do seu coração. Agora, o que nós devemos ainda saber nessa noite é: se você realmente julga andar em um processo de santificação, faça um nivelamento. Qual é o nível do processo que você tem andado? Qual é o nível de santificação que você está vivendo? Qual é o nível de santidade que você está andando na sua caminhada? Qual é o nível de santidade dos seus olhos? Qual é o nível de santidade da sua mente? Qual é o nível de santidade do seu coração? Será que o que você tem visto está produzindo santidade na sua alma? Será que o seu coração está cheio de santidade ou cheio de rancor, e de ira, e de guerras, e de transtorno? Será que a sua mente está pensando no quê? Em fazer o mal, em produzir aquilo que é errado, em escolher os caminhos errados? Ou se ela ainda está nivelada na santidade que o Senhor determinou que você andasse? Queridos, eu sei que isso vai determinar a sua salvação. Se você fizer um nivelamento, um teste do nível da tua santidade, perceber: será que realmente eu estou andando naquele nível que eu preciso para eu subir? Ou eu estou andando num nível básico, num nível que eu estou até em dúvida da minha salvação? Uma das perguntas que mais choca qualquer pastor é quando ele fala assim para a igreja, quando ele pergunta: e aí, igreja, vocês têm certeza da sua salvação? Menos da metade levanta a sua mão, porque essa minoria tem certeza da salvação. A grande maioria não tem certeza da salvação, ou quando levantam as suas mãos, levantam em dúvida. Agora, os passos que nós devemos saber são os seguintes. O livro de Êxodo, quando Deus chama Israel, essa nação passa a ter um discernimento daquilo que eles seriam para Deus. E agora, eu quero dizer que Deus está te chamando para algo. Você que está nessa live, está acompanhando esse culto, Deus está te chamando para algo, e não dá tempo mais para você ficar procrastinando isso. Não dá mais tempo de você ficar empurrando com a barriga, deixando para o dia seguinte como se fosse uma dieta, um plano físico para você. Não há mais saídas para ti. Se você conectou nesse canal do YouTube, se você conectou nesse Instagram, não há mais saída para ti. Deus está te chamando, é Ele que está te convocando, é Ele que está bradando sobre o seu coração, e a prova disso é que o teu coração agora está tremendo, o teu corpo está tendo uma reação que você comumente não tem. Deus está te chamando para algo, assim como Ele chamou a nação de Israel no passado. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6 diz o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Queridos, aqui já começa o trabalhar. Duas etapas são ditas por Deus que todos nós devemos passar para o nosso entendimento. Você precisa entender o seguinte, que, em primeiro lugar, Deus estava separando Israel de todos os povos da terra. Deus estava separando. Eles não podiam ser mais um povo misturado. Eles
sofreram uma grande alteração no seu propósito de vida. Israel, no passado, era uma nação que seria uma nação de escravos. Eles seriam para ser servos dos egípcios ou de outra nação que viessem escravizá-los e colocá-los em algum cativeiro. Só que eles sofreram uma alteração gigantesca no propósito de vida deles. E Deus já está falando contigo aí. Antes, eles eram como qualquer povo da terra. Só que depois de que Deus os chamou, eles começaram a ser propriedade exclusiva de Deus. E aí é que eu começo a dizer para você, por isso que você foi chamado para ser separado, queridos. E é por isso que muitas vezes você sai para ir numa festa e você não se sente bem nessa festa. Você vai sair com seus amigos que são amigos mundanos, e você não, e dói as palavras que eles falam ao seu ouvido. É difícil você estar ao redor de pessoas que só falam besteiras, que só falam pornografia, que só falam prostituição. É difícil, dói no seu coração, dói no seu ouvido. E esse é o primeiro sinal que você precisa discernir na sua vida, que você está sendo separado por Deus para uma grande obra, para uma grande missão, para uma grande comissão. Esse é o primeiro sinal, você ser separado de todos os povos, assim como Israel foi no passado. E outra, aquele que é separado, há uma alteração gigantesca no seu propósito de vida. Você começa a entender que o propósito da sua vida não é só mais ganhar dinheiro, não é só mais você ter um cargo alto na sua empresa que você trabalha, não é mais você ser um empresário referencial da sua cidade, não é mais isso, não é mais você andar com um carro importado, você ter roupas importadas, não é mais isso. Existe uma alteração gigantesca no propósito da sua vida. Você vai começar a enxergar que as suas vontades, a sua força, o seu conhecimento, todos serão voltados para o reino de Deus. Todos serão voltados para a pregação da palavra. Se você tem um carro, você quer comprar um carro maior para você colocar mais pessoas dentro do carro para você levar para uma igreja. Se você tem uma casa boa, bonita, é uma casa grande, você já olha aquilo, se você tem condições para isso, você já olha aquilo como uma oportunidade de colocar pessoas ali, e para que ali seja pregado o evangelho. Se você tem uma casa humilde, você olha para a sua casa, você olha para o seu barraquinho de madeira, e você limpa ele, você cuida dele, você coloca um banquinho, um tamborete a mais, para uma pessoa poder sentar, e você servir uma água, e falar do amor de Deus sobre a vida dessa pessoa. Você começa a ter uma alteração do propósito da sua vida. A sua vida não é mais sua, parece que ela é tomada por uma força maior. A sua boca já não fala mais o que você fala, o que você quer falar. A sua boca começa a sair palavras da sua boca, e elas são destinadas do alto, e você começa a perceber que você começa a ser um instrumento nas mãos de Deus, e não mais é o seu conhecimento, não é mais o seu doutorado, não são mais os seus diplomas, não é mais o teu dinheiro, mas é Deus que começa a tomar conta de você. Porque você começa a entender que duas etapas estão se iniciando na sua vida. Uma é o chamado, você está sendo separado, você não é mais conectado com as coisas desse mundo, mas você está conectado com o trono de Deus. E a outra é um propósito de vida novo, está sendo estabelecido na tua história, e você percebe isso, você começa a viver isso. Eu tenho uma Bíblia, a minha Bíblia, eu vou conservá-la nova, porque eu vou dar para alguém. Você começa, a tua cabeça começa a girar em uma outra velocidade. Já não é mais o teu pensamento, já não são mais os teus planos, mas são os planos de Deus. E aí, queridos, o chamado de Deus para a nação israelita implicou na imediata, consciente e radical separação dos israelitas aos demais povos da terra. Isso é, nós não podemos nos misturar com os estrangeiros, porque nós somos santos e separados. Deus nos separou. Nós não podemos cultuar outros deuses, nós não podemos receber a idolatria dentro da nossa terra, nós não podemos construir altares a outros deuses, nós não podemos fazer imagens de outro Deus com D minúsculo.
nós não podemos fazer rituais, não podemos estar ligados a feitiçarias, não podemos, porque somos separados. E aí, filho, é o que eu falo para você não viver essa grande tribulação. Comece a entender que você é kadosh, que você é separado. Comece a entender que você é santificado. Comece a entender que Deus está começando uma grande obra na tua vida, na tua família, na tua esposa. Comece a entender isso no seu coração. Antes, o povo de Israel estava todo misturado, as leis misturadas, estava tudo misturado, costume e tradição. Só que até o momento que Deus os chamou e os separou, e logo após esse chamado divino, eles receberam leis e passaram a ter a obrigação de pensar segundo a vontade daquele que havia os chamado. E aí, filhos, é quando você recebe o Senhor no seu coração e você começa a receber leis não humanas, mas você começa a receber direcionamentos do alto, direcionamentos que muitas vezes vão contradizer a vontade do seu coração, a vontade da sua carne, vão te tirar de uma zona de conforto, vão te tirar da sua cama, do seu sofá, da sua rede. Só que essas direções, elas vão te impulsionar nos preceitos do reino, para aquilo que Deus está te chamando, para aquilo que Deus está te separando. Então, por isso, quando você ouvir um direcionamento vindo do céu sobre a sua vida, prontamente obedeça, dê o primeiro passo e comece a obedecer à vontade daquele que tem te chamado, daquele que tem te convocado, porque eu sei que nessa noite Deus está separando uma grande geração de jovens, de pessoas que estão assistindo esse culto pelos canais, ou por esse vídeo que vai ficar percorrendo aí, Senhor, eu não sei quanto tempo, mas Deus está te separando, Deus está te chamando para um propósito maior, que nem você entende agora, mas é preciso obedecer e se santificar. E aí, como é que eu vou entender que Deus me chamou? Como eu vou entender? Pastor, é difícil entender que Deus me chamou. Deixa eu te falar de forma bem simples. Primeiro, se você está ouvindo esse culto, Deus está te chamando. Acabou. Se você tem vida com Deus, Deus já te chamou. Se essa é a primeira vez que você conectou numa igreja e você está ouvindo essa pregação, Deus está te chamando nessa noite para uma obra maior que você não imagina. E uma vez que você ouviu o chamado de Deus, mudanças urgentes e imediatas precisam ser executadas na sua vida em tempo recorde. É por isso que eu falo, filhos, existe um caminho a ser percorrido e o diabo quer te tirar desse caminho. O plano, o objetivo final de Satanás é que você não suba. Só que para você não subir, ele precisa fazer você aceitar os planos dele. E os planos do diabo para você é que você não reconheça que você é separado, que você não reconheça que Deus tem planos para a tua vida, que você não conheça os planos de Deus para a sua história. E eu quero declarar hoje que todos os planos e toda a estratégia de enganação de Satanás e dos demônios dele para tirar você dos planos de Deus estão cancelados agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro sobre a sua vida agora que toda arma forjada contra ti está quebrada, todo plano de Satanás está rasgado, toda condenação, toda amarra, toda cadeia que te prendia no passado pecaminoso está sendo aberto agora pelo anjo do Senhor com uma espada de fogo. E eu declaro agora que você é livre para você viver uma vida com propósito diante de Deus. E aí, quando você entende que mudanças precisam ser feitas, você entende que existe um objetivo maior na tua vida, você entende que essas mudanças precisam ser feitas urgentemente na tua história, você começa a entender que o seu primeiro objetivo, a sua primeira missão nessa caminhada é ser santo. A sua primeira missão, isso é, poxa, hoje Deus quebrou toda estratégia do diabo contra a minha vida, quebrou. Deus está me dizendo que eu sou separado? Sim, está.
Deus está falando que eu não sou igual a todos os outros. Sim, Ele está dizendo que você é diferente, que existe algo sobre a sua vida que muitos não têm. Se você está ouvindo essa palavra, eu estou falando diretamente com você. E aí, o seu primeiro chamado o seu primeiro objetivo, a sua primeira missão é ser santo. Levítico capítulo 19, versículo 2, diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui com a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá bom, pastor, mas o que é santidade? Se eu preciso ser santo, eu preciso saber o que é santidade. E eu quero te dizer aqui e explicar de forma simples o que é santidade. As palavras utilizadas para santidade no hebraico significam separado daquilo que é comum. Isso é, existem coisas comuns, mas você é separado. Eu te tiro do meio do comum e eu te separo. Esse é o significado do ser santo. Separado daquilo que é comum, acima do normal. Deus olha para você no meio de muitos, no meio de uma geração incrédula, no meio de uma geração morta e fria, no meio daqueles que são comuns, que são robôs. Ele olha para você e ele fala assim: esse estava destinado a ser um robô, a ser comum, mas eu vou separá-lo, eu vou tirá-lo do comum, e agora ele vai se tornar acima do normal. Então, um dos significados de ser santo não é aquele que muito a gente pensa, porque às vezes a gente acha que o oposto de santo é pecador, mas não, o oposto de santo é comum. E Deus não está te chamando para você andar em uma geração dos comuns. Deus está te chamando para você andar numa geração de sacerdotes, isso é, de ser santo. E eu vou te provar isso, porque em Gênesis capítulo 2, Deus ele cria todo mundo e o universo, e ele vem e ele abençoa o sétimo dia, e ele diz que aquele dia era santo. O sétimo dia é santo. Isso não significa que os 6 dias anteriores são dias pecaminosos, são dias profanos. Ele está dizendo que aqueles dias são dias comuns, e o sétimo dia era um dia santo. Então o oposto de santo é comum, e santidade é estar separado, porque você foi chamado e é especial e precisa ser separado. E aí, pessoal, a separação é o primeiro passo que tira você do mundo, porque às vezes você ainda está enroscado com um monte de coisa. Às vezes existem coisas ainda, aqueles que estão numa longa caminhada com Deus, ainda existem coisas que não te tornam santo, porque você ainda está enroscado com coisas que você precisa ser desembaraçado. E aí, a separação é o que tira do mundo você, que tira você do mundo comum, te leva a um lugar especial, faz você ter consciência que você vive nesse mundo, só que você não é desse mundo, você é separado dele. 1 João capítulo 15, versículo 18 diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é
que o mundo vos odeia. E esse é o texto base para você que é separado, e você entende que é separado, só que há um conflito mental dentro de você. Você fala assim: poxa, eu sou separado, mas eu tenho tanta luta, tanta guerra. Uma hora é minha família, uma hora é meu pai, uma hora é minha mãe, uma hora são os meus irmãos, uma hora é minha empresa, uma hora sou eu mesmo, uma hora são meus filhos, uma hora é minha igreja, uma hora é o mundo, uma hora é a sociedade, uma hora são os partidos. E aí você fala: meu Deus, quanta luta eu tenho, porque você não é desse mundo, você já foi separado desse mundo, filho. E é por isso que o mundo vos odeia. É o que está escrito aqui em João capítulo 15. Quando você é separado por Deus, não cabe mais você viver o mesmo estilo de vida que você vivia. Entenda isso. O teu estilo de vida está passando por uma alteração de propósito. Lembra de Israel? Os caras não podiam viver mais do modo que eles viviam. E aí Deus separa eles de uma forma maravilhosa. Deus chama eles, e depois dessa chamada eles começam a ser propriedade exclusiva de Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. E aí, sabe o que eu quero dizer, lendo esse versículo para você aqui? Que isso serve para ti. Esse versículo é para você. Isso vai ocorrer com a sua vida, sua inteligência, o seu vigor físico, sua capacidade, seu intelecto, os seus talentos, os seus dons, tudo que estava apenas ao seu próprio serviço, para a sua própria manutenção, para a sua própria utilidade, eles passam a ser de Deus. Já era. Você se estragou para o mundo, você se tornou propriedade exclusiva de Deus. E sabe o que te faz ser santo? E sabe o que fez o tabernáculo ser algo santo? Você sabe o lugar da sarça, onde Moisés foi entrar e Deus disse: tira as sandálias dos seus pés, porque onde você vai pisar é um lugar santo, porque aqueles lugares foram santificados. Este é o segundo processo. O primeiro, saber que você está sendo separado. O segundo é o processo de santificação. Isso é o que tira o mundo de dentro de você, o que torna você um homem útil para Deus, uma mulher útil para o Senhor. Esse é um processo obrigatório para todo ser humano e para todo cristão. Santificado, você se torna um instrumento. Santificado quer dizer que você não é mais comum, mas você é especial. E aí, quando você é especial, você passa a ser uma ferramenta e um instrumento na mão de Deus. E é o que está acontecendo com você. Por isso que você tem enfrentado muitas lutas. É por isso que esse processo está sendo árduo. É por isso que as coisas estão doendo na sua alma. É por isso que o seu coração tem sido tão oprimido. É por isso que as suas emoções têm sido esmagadas. É por isso que você está sendo apertado nas suas finanças. Parece que você corre e o ar não vem nos seus pulmões. Sabe o que é isso? É o processo de santificação. É Deus trabalhando na tua vida. É Ele fazendo com que a sua zona de conforto seja esmagada na tua vida, para Ele mostrar que você é separado e especial, e que existe um propósito maior para a tua vida e para a tua existência. Você não veio nessa vida, nesse mundo, somente para você angariar riquezas, alcançar riquezas, mas você veio nesse mundo como um instrumento, com um propósito, como uma ferramenta de Deus. Aí, filhão, Deus vai usar o teu computador, Deus vai usar o teu computador, Deus vai usar o teu instrumento, Deus vai usar a tua voz, Deus vai usar a tua retórica, Deus vai usar o teu conhecimento. Ele vai usar tudo para a glória dEle. E é por isso que 2 Timóteo diz, capítulo 2, versículo 20: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso
para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Nas casas haviam vasos de ouro e de prata. Alguns vasos eram colocados, assim como nos dias de hoje. A sua esposa deve ter uma caixinha especial que ela guarda lá as joias dela, as bijuterias que ela mais gosta, os brinquinhos dela. Onde ela vai lá, ela coloca as coisinhas ali, é dela. Uma alusão ao objeto, ao vaso de honra. E o vaso da desonra era o vaso onde se lavava os pés, onde se fazia as necessidades, onde se lavava as mãos, e aquela água já não prestava para mais nada, e muito mais o vaso para ser aproveitado. E aí, quando você passa e se submete ao processo de santificação, você se torna um vaso útil, você se torna um vaso de ouro, um vaso de prata, aonde Deus pode abrir aquele vaso e colocar uma revelação, aonde Deus pode depositar um dom, aonde Ele pode depositar um talento. Consegue compreender esse mistério? Que você foi chamado para ser um vaso para honra. Se você for santificado, se você aceitar esse processo, que muitas vezes é doloroso, não é fácil, mas você precisa entender nessa noite que você precisa passar pelo processo da separação, você entender que você é santo, que você não é comum, que você precisa ser santificado, isso é, o mundo ser tirado da tua vida, do teu coração e da tua mente, de todas as formas possíveis e absolutas, precisa ser tirado, precisa haver uma limpeza espiritual na tua história, e Deus está começando hoje, Deus está começando hoje esse processo para muitos, mas para outros Deus está intensificando, porque você precisa ouvir a última trombeta e subir aos céus. Você não pode passar pelo processo do enfrentamento dos cavaleiros, dos selos sendo abertos, das trombetas sendo tocadas, do juízo de Deus. Você não pode passar por esse processo. Para você evitar esse processo, a santidade é o caminho que vai te levar ao céu, que vai conduzir a tua vida às bodas do Cordeiro, que vai fazer com que você encontre com o seu Criador, com toda a realidade que você tem ouvido, que você tem sido ensinado. Queridos, chegou a noite de você entender que existe algo na tua vida que precisa de transformação. Existe algo na tua história que precisa aí ser visitado. Muitos aí podem até entender, mas muitos têm sido manipulados pelo diabo. Existe uma mentira que precisa ser confrontada. Existe um pecado, uma iniquidade que precisa ser confrontada na tua história. Existe uma transgressão que ela precisa ser extinguida da tua vida, ela precisa ser apagada. E qual é? Porque se a trombeta tocasse hoje, será que essa iniquidade sua ia te prender na terra? Se a trombeta tocasse hoje e o Senhor aparecesse nas nuvens e você quisesse subir e os seus pés se amarrassem na terra, qual que é a transgressão que você tem feito que pode te deixar? Esse é um alerta. Esse é um alerta. Quero dizer para você, você tem todas as chances, mas santifique-se. Entenda que você é um vaso de honra. Entenda que você foi escolhido. Entenda que você é escolhida. E os processos são dolorosos. Somente não desista, porque Deus é contigo. Nós vamos adorar a Deus agora. E enquanto você adora, nós vamos mergulhar numa atmosfera de santificação. E o próprio Espírito de Deus, por enquanto ainda temos a presença do Espírito Santo. Vocês lembram disso? Quando subirmos, há uma promessa do Espírito Santo que Ele estaria com a igreja até o final de todos os tempos. Quando nós subirmos, Ele subirá junto. Isso não quer dizer que Ele vai parar de operar. Ele vai operar, mas da maneira dele. Ele sabe. Quem somos nós para dizer e determinar como o Espírito de Deus vai operar na terra? Mas Ele vai subir com a igreja
leia a carta, leia o livro de Apocalipse, e você vai ver as 7 igrejas, ainda o Espírito Santo dizendo, a revelação dizia, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E depois, quando a igreja é arrebatada, você não vê mais nenhuma menção do Espírito Santo. E aí todas as coisas serão difíceis. E é por isso que eu estendo esse alerta para você hoje. Ouça o que o Espírito está dizendo para você. Jogue fora as revistas, jogue fora as garrafas de bebida, jogue fora o baseado, as sedas, jogue o pó, jogue fora tudo aquilo que simboliza a prostituição. Jogue fora. Faça uma fogueira santa no quintal da sua casa. Tira tudo que é falsificado, tudo que é altar ao diabo no seu lar. Queridos, isso é sério. Para de acessar os sites pornográficos. Para de conversação com mulher adúltera. Ouça o que o Espírito ainda diz para você. Se submeta ao processo de santificação agora. Ainda há tempo. Te digo como um profeta nessa terra, ainda há tempo. Ainda há tempo. Vamos adorar. Enquanto nós estivermos adorando, Deus vai te mostrar coisas que precisam ser tiradas da sua casa. E você vai tirar, seja lá uma roupa, eu não sei o que é, algo você vai tirar. E você vai falar: quebrada está toda a arma de Satanás contra a minha vida, que estava impedindo a minha salvação. E vai jogar no lixo. Jogue no lixo, se liberte do Egito. Se liberta das cadeias que o diabo preparou para você. Enquanto nós estivermos adorando aqui, Deus vai mostrar para você. E se é um pecado, coloque as mãos no seu coração e diga: Senhor, eu me desligo desses pecados, eu me desligo dessas iniquidades, eu me desligo dessas transgressões, eu me desligo dessas coisas que estavam produzindo a vontade do diabo na minha vida. Eu me desligo em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar, vamos adorar. E o Espírito vai mostrar para você. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem com o teu Pentecoste e mostra o que precisa ser tirado agora. Mostrando. O Espírito Santo está te mostrando. Onde a santidade não podem ter coisas impuras. Tira tudo, tira tudo, tira tudo. Se não tem nada, tire do seu coração, tire da sua mente, mas tire. Se submeta ao processo de santificação. Dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender
tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, tudo sobre você. Eu vou subir um monte e muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte e muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá. E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Eu vou subir o monte e muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Aquece o nosso coração, meus ossos estremecem, meu coração aquece, e com tua glória, com tua presença, meus ossos estremecem. Jogue, meu coração aquece, jogue as suas atitudes, com tua queime as suas glória. atitudes, queime os seus posicionamentos, queime as posturas que não têm agradado a Deus, queime tudo aquilo que tem sido obstáculo na sua caminhada, espiritualmente falando. Jogue fora tudo aquilo que não presta, que está armazenado no seu coração, tudo aquilo que são imagens na sua mente. Jogue fora, elimine-os. Não deixe o inimigo criar raiz na tua vida, não deixe o inimigo criar raiz na tua história, porque Deus é contigo. Ele tem te separado como raça eleita, como sacerdócio real. Há um propósito maior para você. Oh, aleluia, aleluia. Santifique-se, santifique-se, santifique-se. Santifique-se,
santifique-se, seja santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Que quebre sobre a sua vida toda opressão e todo mal. Toda opressão e todo mal sejam quebrados da sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que o diabo tentou fazer uma aliança contigo está quebrado. Em nome do Senhor Jesus, você está sendo visitado agora para restauração da tua vida. Deus está dizendo aqui para você: esse processo de santificação do qual você aceitou se submeter, Ele mesmo vai abrir um caminho novo para ti. Ele mesmo vai produzir uma estrada para você andar com segurança. Então somente seja fiel, não somente seja obediente, não somente seja aquele que vai ouvir as direções que o Espírito está dizendo para você, porque Ele vai te proteger. Ele está te tirando do charco de lodo e de lama, está te limpando agora, porque você se submeteu ao processo de santidade. Você entendeu o que é ser santo, que é ser separado daquilo que é comum, e esse é você. E que o Senhor te abençoe e que Ele te fortaleça nessa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Se você está pela primeira vez aqui nessa live e você entendeu que essa palavra falou contigo, há um caminho para você experimentar essa vida, e esse caminho se chama Jesus Cristo. E no lugar onde você está, se você deseja fazer uma aliança com Ele, e se você deseja aceitá-lo no seu coração e na sua vida como Senhor e Salvador, eu quero que você faça uma oração aqui comigo. No lugar onde você está, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita com toda a sua fé. Repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu eu declaro declaro que sou teu filho, sou teu filho, e eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas iniquidades e pelas transgressões. Espírito Santo, me tira dessa terra quando a trombeta soar. Eu quero me encontrar com o meu Senhor nos ares, porque eu declaro que Ele morreu naquela cruz e ressuscitou, e hoje vive está. E a minha fé e a minha convicção, e pelo meu conhecimento, eu declaro como meu único, exclusivo, suficiente Senhor e Salvador, a minha vida, tudo que ela representa, eu coloco nas mãos do Senhor Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Pai eterno, querido Deus, visita essas vidas, conduza, Senhor, os teus filhos em um caminho de bênção, em um caminho de alegria, em um caminho do qual o Senhor determinou que eles percorressem. Em nome do Senhor Jesus, cura as enfermidades, quebra os grilhões, Pai, quebra os encantamentos, a feitiçaria, as maldições hereditárias. Quebra, Senhor, as cadeias dos vícios. Quebra, Senhor, a pornografia. Quebra a idolatria. Quebra os vícios dessa terra na vida dos teus servos, em nome do Senhor Jesus. Quebra as doenças, o poder do vírus, o poder das doenças. Quebra agora, em nome do Senhor Jesus. E conduza, Pai, os teus filhos num caminho de bênção e de paz, que é o caminho que o Senhor determinou para eles agora, em nome do Senhor Jesus.
nós os abençoamos como igreja e declaramos que eles não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eles permaneçam firmes no seu propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Se você fez essa oração comigo aqui pela primeira vez, vai aparecer um telefone aqui na tela, e esse é um canal para você pedir um aconselhamento, para você deixar o seu nome e falar: ó, eu aceitei Jesus aí, quero entrar nessa igreja, quero fazer parte dessa família. Esse é o canal. Então dá um print desse telefone e manda uma mensagem, que nós como igreja queremos cuidar da sua vida, orar por você e te ensinar o caminho em que você deve percorrer, para que quando o arrebatamento chegar, você suba e para que você não fique. Amém? Esse é o nosso ofício como igreja. No mais, que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, levanta sua mão direita bem alto, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, a unção e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, até que o Senhor Jesus Cristo volte para nos buscar. E como servo e sacerdote do Senhor, eu declaro sobre a sua vida que você é santo e que você é separado. Ligue esse valor na sua história, seja um vaso para a honra de Deus, produza a vontade do Senhor e obedeça essa vontade, porque você vai ser feliz nisso. E eu quero te abençoar, para que você vá bem e para que tudo que você faça, a presença do Senhor esteja contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por isso. Estou muito feliz por mais um culto aqui. Quero dizer para você: continua firme nos propósitos do Senhor, não se desvia, não se esfrie, deixe Deus cuidar da tua vida. Amém, queridos? Conte comigo, conta com a igreja, e eu quero te conhecer. Manda o teu testemunho para mim no meu privado, né, no meu Instagram. Você vai encontrar aqui a descrição dele, @FábioSantos1. Eu quero conhecer sua história, quero orar por você. Então manda uma mensagem lá. Também manda foto desse culto, me copia lá, que eu quero repostar a tua foto, para a gente ter mais intimidade e para a gente estar mais junto aí. No mais, pessoal, acompanha a grade de programação da igreja, né, pelo Instagram e também pelo YouTube do canal do Pastor Santos. Nós amanhã continuaremos a leitura do livro do Apocalipse, e aí a gente vai falar de muitas coisas especiais, e aí eu conto com a tua presença. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, cheia da atuação do Espírito Santo de Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Deus te abençoe.
chama de fogo. Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Oh. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em todos os confins da terra.